de esperança. Abra sua Bíblia no livro de Esdras. Livro de Esdras é o livro que nós vamos hoje ter em mão para a mensagem. Naquela série, você pode, se não acompanhou ao vivo no dia, você pode rever todos os sermões no site ou no YouTube da igreja, no canal do YouTube da igreja, ou então no meu YouTube também, sai nos dois. Então, terça e quinta, meio-dia, sai o sermão e nós estamos com os primeiros lá. Então, acho que está até Deuteronômio, se eu não me engano, e no Novo Testamento está até Lucas. Então, toda terça sai um, aí na quinta sai outro, até que daqui a um tempo, quando eu acabar aqui, aí vai atualizar também lá, e vão estar lá todos os 66 sermões, ou 70, se a gente chegar assim. Cada dia pregando no livro. Agora de manhã é Esdras. À noite, se Deus quiser, eu vou pregar em Neemias, que é o livro seguinte. Bem, você fique com aí acessado aí o livro pelo aplicativo, se tem, ou então aberta a Bíblia, e eu quero introduzir. Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica, formavam um só livro. Era um livro só, sem distinção de um e de outro. A Septuaginta também manteve também os dois como um livro. Os dois têm um foco. Eles trabalham à volta do povo de Israel do cativeiro babilônico, depois de um sofrimento de 70 anos lá. Os dois livros têm este foco. Esses livros, então, são chamados pós-exílicos. Quer dizer, aconteceram, os fatos aqui depois do exílio. E esse exílio, marcado por muitas situações difíceis, trouxeram também algumas experiências agradáveis. Por exemplo, eles retornaram e lá no próprio exílio eles puderam desenvolver algumas questões relacionadas a Deus e estarem bem adiantados nesse aspecto, com um arrependimento. Foram para lá por causa da desobediência e lá então houve oportunidade deles se arrependerem. Não foram todos que se arrependeram. Boa parte se envolveu mesmo e nem retornou. Continuou lá por uma série de questões, mas uma outra parte voltou. E nós temos então uma espécie de 3 levas que voltaram do cativeiro. Uma foi dirigida por Zorobabel, e a função era reconstruir o templo. Esdras também é uma outra leva, e ele tinha como objetivo ensinar a lei, lembrar a lei e ensinar a lei àquela geração. E Neemias tinha a função de reconstruir os muros da cidade. Então, eles tinham esses objetivos quando voltaram para lá. O cativeiro babilônico foi uma oportunidade para os judeus abandonarem o pecado da idolatria. Como disse, nem todos, mas muitos se voltaram para o Senhor. E lá no cativeiro, eles inclusive tiveram a oportunidade de desenvolverem as sinagogas e puderam manter a sua tradição religiosa e com Deus ali ter um relacionamento a partir dessa estratégia. Em linhas gerais, o livro de Esdras, eu dei uma destacada aqui juntando com Neemias, porque eles são, como disse, praticamente um livro só, o assunto é um só. Essa série não tem o objetivo de estudar o livro a fundo, não, é a partir do livro eu prego um sermão, e aí em linhas gerais a gente pode pontuar sobre os livros. Então o sermão que eu quero apresentar hoje para você é extraído do livro de Esdras, em várias partes, alguns ensinos. Eu tenho 3 ensinos hoje para você aqui, com base nesse livro de Esdras. É importante que você fique agora com a sua Bíblia aberta. O primeiro ensino que eu quero trabalhar agora
diz assim, o título que eu dei: Deus é quem, a rigor, governa a humanidade. Repita comigo: Deus é quem, a rigor, governa a humanidade. Então, esse é o tema desse primeiro ensino, o título desse primeiro ensino. Esdras capítulo 1, por favor, acesse aí ou abra. Diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Percebe quem está dando a ordem para reconstruir o templo? Quem era? Ciro, rei da Pérsia. Aquele dentre vocês, verso 3, que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de família de Judá e Benjamim, não é? Praticamente o retorno é da tribo de Judá, essas duas tribos, Judá e Benjamim. Todas as outras tribos se prostituíram, né, no sentido religioso, espiritual. Então, e os sacerdotes, os levitas e todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Olha só, que coisa linda. Quem está dando a ordem é Ciro, que é o rei. Mas Ciro não era cristão. Cristão aqui também, nesse tempo, é uma fora de tempo, um anacronismo, não é? É uma palavra fora de tempo. Mas nesse sentido de cristão, ele não tinha envolvimento com Deus. Ele não tinha envolvimento com o Senhor Deus de Israel. Ele não tinha nada a ver com aquilo. Mas ele é quem é orientado, ele é dirigido por Deus a promover aquela volta. Olha só que coisa interessante. Com base nisso, eu então dei o título. A rigor, quem governa a humanidade é Deus. Não são os homens. Às vezes, homens ímpios fazem mais bem ao mundo do que cristãos. Sabia disso? É triste dizer isso. É triste. É triste dizer isso. Morreu um político. No sepultamento dele, o seu maior adversário político. No sepultamento. Foram adversários de 50 e tantos anos. No sepultamento, ele pediu a palavra, eu estava lá. E virou e falou assim: nós nunca concordamos em nada.
Nós nunca estivemos do mesmo lado. Se ele construísse um prédio de um lado da rua, quando eu estava no governo, eu construiria um do outro lado. Ele ilustrou dessa maneira. Muitas vezes tivemos embates bem assim, acirrados. Mas uma coisa eu posso dizer: fulano de tal, o incorruptível. Deu o sobrenome dele, falou o nome dele e falou o incorruptível. Esse homem não era evangélico. Não era evangélico. Eu creio que ele fosse cristão, tinha uma outra identidade, mas não era evangélico. Ciro não é um cristão, vamos tomar de novo esse nome, não é? Ele não era do povo de Deus. E é ele que diz: olha, voltem para lá, reconstruam o templo, vão para lá. Às vezes a gente fica achando que quem na verdade governa o mundo são os homens. No Brasil, o presidente com o grupo de ministros, com os setores aí, né, legislativo, judiciário e tudo, ou então se sai dessa esfera, né, quem dirige na verdade é o mercado, os dominantes, né, os que têm dinheiro, eles que podem dirigir, né, por trás eles ficam conduzindo tudo. A gente pensa assim, e no mundo todo, as nações poderosas aqui e ali, olha, esses homens têm o poder. Meus irmãos, não tem nenhum poder. Deus permite. Quem está dirigindo é Ele. Quem está governando é Ele. Quem está promovendo toda a história é o Senhor. Não significa que tudo que eles fazem Deus está aprovando e que Deus está orientando. Não. A Bíblia diz que este mundo jaz fale mais alto, este mundo jaz no maligno. Esperar alguma coisa das propostas do mundo é uma ilusão. Esperar algumas coisas vindo fora dessa esfera de Deus, se nós somos cristãos e nos comprometemos com Deus, se nós esperamos fora disso, é uma ilusão, nós estamos iludidos. Nos decepcionaremos, independentemente de nossas escolhas. O mundo jaz no maligno, o mundo dirige de maneira diferente, mas quem está no comando é Deus. Deus vai conduzindo e chega um momento que Ele pode dizer, basta, chega, vai ser assim. Ele vai conduzindo tudo para o bem dele. Olha só, aqui no capítulo 1, o Ciro diz assim, olha, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Babilônia dominava tudo. E me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém. Então, olha só, ele sendo conduzido, Deus conduzindo tudo para que aquilo acontecesse. Às vezes a gente fica esperando. Eu fico olhando no Brasil, eu leio também, eu me informo, procuro me informar, não é? Eu fico vendo como as pessoas às vezes ficam iludidas. Alguém aqui, se você acompanha mesmo as notícias, não estou falando notícia que chega para o WhatsApp não, tá bom? É uma opção de fofoca para lá e para cá, não. Se acompanha, inclusive quem pensa as notícias, quem trabalha, quem não trabalha. Alguém aqui está ouvindo falar alguma coisa de Faria Lima? Falam alguma coisa de Faria Lima mais, Moisés? Hein? Faria Lima está no centro? Não está mais. Agora é o Banco Master. Ninguém fala mais de Faria Lima. Um escândalo tremendo lá. Eu não sou profeta não, isso aqui não é profecia não. Daqui uns dias, Banco Master sai de cena. Deve entrar um outro banco. Ou deve entrar um outro negócio. É assim que eles vão fazendo. E às vezes os cristãos ficam tão envolvidos ali, e ficam como que o reino não tem a mesma empolgação. E acham que o homem vai dar solução para os seus problemas. O homem não dá solução para os seus problemas. O homem só cria problemas.
Nós precisamos descansar e confiar que Deus está dirigindo toda a história, e Ele é o Senhor, e Ele vai usar A, B, C, D ou E, para que Ele dirija, não é? Para que as pessoas façam, e nós descansemos neles. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero destacar, vamos ao capítulo 4. E no capítulo 4, eu estou dando o seguinte título a esse bloco agora: quando os inimigos estão camuflados. Olha só o que diz 4. Quando os adversários de Judá e Benjamim, capítulo 4, a partir do verso 1, ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo ao Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de famílias e lhes disseram. Zorobabel foi lá e começou a reconstruir o templo, conforme havia sido orientado e enviado para lá. Então, apareceram alguns de lá e disseram assim para ele: deixem-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez vir para este lugar. Porém, Zorobabel, Jesua e outros chefes de família de Israel responderam: vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos sozinhos vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá. Olha, aqueles que foram se apresentar, nós estamos aqui para ajudar. Gente, ninguém despreza ajuda. Não é verdade? Mas há ajuda e há ajuda. Então, quando Zorobabel, percebendo, sensível provavelmente à direção do Senhor, percebeu, eu digo, vocês não têm nada conosco. Vocês não têm aqui o mesmo propósito, não tem. Não precisa ajudar, não, nós vamos construir sozinhos isso aqui. Nós vamos fazer esse negócio sozinhos. Aí, eles começaram a desanimar o povo de Judá, que era a tribo pequena, era remanescente que veio para reconstruir, perturbando no trabalho de construção. Contrataram conselheiros, meu irmão, suborno, e esse negócio é antigo, não é coisa nova não. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Você entendeu o que eu estou querendo destacar? Inimigos camuflados se apresentam como ajudadores, mas na verdade eles não têm o mesmo propósito. Zorobabel percebeu isso. E ele então disse: não, vocês não têm com a gente, vocês não jogam no nosso time não. O time de vocês é outro. A ajuda de vocês não. A ajuda de vocês não vai ser bem-vinda. Porque aqui o propósito é outro. Quem está dirigindo a nossa história é Deus. Quem está dirigindo aqui a nossa vida é o Senhor. Vocês não têm nada com a gente, vocês não estão envolvidos com a gente. O povo de Deus e agora a igreja de Jesus sempre experimentaram a presença de inimigos camuflados. Os inimigos camuflados podem ser verdadeiros crentes ou não. Para os crentes há esperança. Durante um tempo ele pode se tornar um inimigo. Para os crentes há esperança. Paulo escreveu uma carta aos Coríntios. E ali no caso podem ser as duas coisas. Mas eu creio que basicamente o que está ali em foco é que Paulo orienta que repreendesse um irmão que praticava incesto dentro da igreja. E Paulo orientou: olha, tira esse homem daí, isso aí é um inimigo nesse período. Na segunda carta Paulo diz: olha, ele se arrependeu,
trate-o como irmão, né? Vamos acolher. Ele está agora arrependido. Então, o inimigo, se for crente, há uma esperança de arrependimento. Se não for, há uma esperança, mas no outro sentido. Que se arrependa, não no sentido, não é, agora, de um crente, mas de alguém que vai buscar realmente ter o mesmo propósito. Mas sempre teve. Atos capítulo 4 diz que Barnabé foi lá e entregou todo o seu renda, ele vendeu uma propriedade, ele entregou. Ele fez aquilo liberalmente, ninguém mandou, ninguém exigiu. Ele foi lá e entregou. Olha, a obra está começando, tem trabalho aí, eu vou entregar isso aqui que eu vendi. Aí teve um casal que viu aquele ato e pensou assim: poxa, que lindo. Eu imagino, isso não está lá, porque lá é escrito de maneira bem objetiva. Pô, que coisa linda, né? Que ato lindo. Vamos fazer o mesmo, vamos lá. Aí eles foram lá, primeiro foi Ananias, aí chegou e disse assim: olha, eu vendi a propriedade, estou entregando aqui tudo para vocês. Mas o Espírito Santo revelou a Pedro que ele estava fazendo o quê? Estava mentindo. Mentindo. Ele morreu ali mesmo. Levaram, dali, aí vem a mulher. Quando vem a mulher, Pedro pergunta para ela. Ali é uma coisa interessante, que eu fico assim, intrigado, porque ele a provocou. Mas aí é outra coisa, deixa para lá, não é? Vem cá, vocês venderam a propriedade, foi por esse valor? Ela, foi mesmo, foi isso aí mesmo, está tudo bem. Eles tinham, por que vocês em casa se articularam para mentir contra o Espírito Santo de Deus? Pum, a mulher morreu também. Os dois morreram ali. Eles não morreram porque eles estavam entregando parte da propriedade. Eles não morreram porque eles estavam entregando menos que o Barnabé. Eles morreram naquele evento, um evento provavelmente exemplar, pedagógico, não é? Provavelmente início da igreja. Eles morreram porque eles mentiram, não eram sinceros, provavelmente camuflados no meio daquele povo tão íntegro e sério e desejoso de servir a Deus. Gente que estava ali com amor, e eles quiseram dar essa aparência. Você vai encontrar no Novo Testamento, Paulo fala de Alexandre o Latueiro. Paulo disse assim: olha, esse aí é um perturbador, me causou muitos males. Ele fala com clareza, né? João escreveu uma carta e disse assim: olha, aí tem gente boa aí na igreja, mas olha, tem aí um que é uma praga, fuja dele. Está lá na carta de João, cartinha pequenininha, fuja dele. Esse não vale nada, não vale uma rosca. O pessoal conhece esse coisa aí de uma rosca? Rosca era aquele biscoito, né? Redondo no interior. No interior tinha uma rosca grande, o pessoal comprava, não tinha papel, não tinha nada, né? E toda essa questão sanitária também era muito curiosa. Mas botava até no braço e levava para casa, né? Comprava uma quantidade, levava. Ou então amarrava, né? Então, não vale uma rosca quebrada, e acho que tem quebrada ainda, né? Acho que é isso. Entendeu? Porque era barato. Então, João diz, olha só que coisa triste, era uma obra tão linda, e aqueles homens se apresentaram, e seria tão bom se eles tivessem o mesmo propósito, mas não, eram inimigos camuflados que estavam ali, não apenas para ajudar, para abençoar. Eu estava no início do ministério aqui, e tem coisas que a gente contando, ninguém vai lembrar, porque não está mais aqui faz tanto tempo, não é? Não foi revelado. Eu não revelo no púlpito as coisas que, quando eu revelo, sem tocar nome nem nada, coisa boa. Mas eu me lembro que eu estava no início aqui, início do trabalho, era uma capela de madeira, e eu preguei um sermão no domingo de manhã, e um dos pontos, o último ponto do sermão, foi assim: seja um crítico, não um criticador. Eu fiz a distinção das palavras. Crítico é aquele que, conhecendo o assunto,
apresenta uma palavra, não é, dirige aí uma observação no sentido de melhorar a coisa. Ele entende, ou mesmo que ele não entenda, não é, mas ele quer ajudar, ele coloca aquilo para ajudar. Via de regra, é quem entende do assunto. Por exemplo, se eu for fazer crítica de cinema, nem filme direito eu vejo. Então, para mim, um filme é bom de acordo com os meus interesses. Então, por exemplo, comédia, eu gosto de tudo. Biografia, de tudo. Eu não estou preocupado com elenco, se tem isso, se tem... Não é a minha área. Eu não estudei para isso, eu não me atentei para isso. Então, eu não posso fazer crítica de cinema. Toda crítica que eu fizer vai ser o quê? Uma criticagem, né? Não sei. Criticador é aquele que fala, mas sem base nenhuma, só quer falar. No sermão eu fiz essa distinção e convidei a igreja que fosse crítica e não criticadora. Na semana eu fui fazer uma visita a um casal. Vamos fazer uma visita normal, estava precisando de visita, eu fui lá. E aí fui visitando, e lá pelas tantas na visita, o irmãozinho me disse assim: pastor, o senhor pregou domingo? E ele era atento, né, graças a Deus. O senhor pregou domingo? O senhor falou lá no final, para que a gente seja um crítico e não um criticador. O senhor estava falando aquilo para mim? Eu estava falando aquilo para mim? Aí você dá aquela respirada, né? E eu perguntei, por quê? O irmão estava sozinho lá no auditório, eu dei a saída aí, que eu já tinha ouvido. Era só o irmão que estava lá ou tinha mais gente? Não, então eu falei para todo mundo. Falei para ele mesmo, não, eu nem sabia, eu estava aqui há pouco tempo, não enchei ninguém. Aí depois, com um pouquinho de tempo a mais, eu fui descobrir mesmo, por que ele perguntou aquilo? Porque ele era um criticador. Ele era um criticador. Pessoa boa, boníssima, né? Nada, eu creio que seja um crente. Depois de um tempo se mudou daqui, foi para outro lugar, nunca mais o vi. Mas eu mostro para ver como que as nossas idiosincrasias, palavras, né? Coisa doida, né? Eu lembrei agora do pastor Ebenezer. O nosso jeito de ser, a nossa mania, nossas esquisitices, elas podem nos trair. Não estou querendo falar mal daquele irmão, não. Eu estou querendo que a gente reflita como que às vezes a gente pode se tornar um inimigo sem perceber. Às vezes tem gente que critica tudo critica, nada está bom. Nada está bom. Não é aquela questão do perfeccionismo. Essa é outra questão que também precisa ser tratada. Perfeccionista tem que ter aí um equilíbrio, aí, buscar aí, de repente, um equilíbrio, porque nada a gente consegue ser perfeito, a gente é imperfeito. Não, eu estou falando de gente, olha, impressionante, não é? E olha, estou falando de uma igreja que, graças a Deus, eu não percebo isso. Assim, eu não percebo, sinceramente. Não percebo. Mas, eventualmente, não está satisfeito com o canto. Se bate palma, não está satisfeito com palma. Se canta, então não está satisfeito. Meus irmãos, há algumas coisas que acontecem que às vezes não estão do meu feitio. Mas o meu feitio não determina a compreensão que todos devemos ter. Eu tenho uma formação cultural, você tem outra. Nós temos uma história, cada um de nós tem a sua história. Nós precisamos pegar isso tudo e dizer assim: Senhor Jesus, eu estou aqui para ser um amigo seu, não ser um inimigo. Eu estou aqui para promover o teu reino. Mesmo que algo não me agrade, não seja do meu jeito, mas eu estou aqui para promover o teu reino, eu estou aqui para ajudar. Eu quero ser um amigo do reino, eu quero ser um ajudador em todos os níveis. Eu estou pronto, eu estou desejoso, com minhas falhas, com meus erros, mas eu estou desejoso, eu estou desejosa de ser um amigo. Meu irmão, minha irmã,
que a gente hoje reflita: será que em alguma área, será que em alguma atitude, será que em alguma ação, será que em algum setor, aqui na igreja, ou então na empresa, na vida, no dia a dia, dentro de casa, em qualquer lugar, será que eu tenho atitudes, ou então aqueles repentes de um inimigo camuflado? Será? Que a gente se volte. Diz que tinha um garotinho, né, pequenininho. Aquele garotinho, ele um dia recebeu da mãe 2 moedas, as moedas iguais, sei lá, R$1, vamos imaginar assim. Ele recebeu 2 moedas e a mãe disse: meu filho, nós somos cristãos, uma moeda dessa aqui é para você comprar um lanche para você. Vai comprar um lanche, um picolé, um brinquedo, se você quiser. A outra moeda é do Senhor. Você vai entregar para o Senhor. A gente entrega para o Senhor. Aí o garotinho saiu todo alegre, foi. Ele tomou um tombo, tropeçou, tomou um tombo. Uma moeda caiu e rolou, caiu no bueiro. Estava assim, aqueles bueiros que tem aquelas aberturas. Caiu ali. Quando caiu, ele parou. Caramba, logo a moeda do Senhor que caiu. Logo a moeda do Senhor que caiu. Aquela criança, e a história é para essa aplicação a nós como adultos, aquela criança não tinha noção ainda, não é? Ela não teria maturidade, mas se ela dissesse: puxa vida, eu não vou poder lanchar essa moeda aqui do Senhor, eu creio, não é que Deus fosse fazer, ter obrigação de fazer, que depois apareceriam até 10 moedas, se fosse o caso. Ou se não aparecesse, mas ele cresceria na dependência de Deus. Mas o pior é que às vezes nós adultos estamos assim também. Aquela moeda que era para ajudar o próximo, eu fico às vezes pensando: gente, que evangelho é esse? Algumas pessoas que lamentam tanto quando se ajuda pessoas necessitadas. Aquela moeda que era para promover o reino, ela que é perdida, porque a gente usa para a nossa vida, a outra que fica. Nós estamos construindo uma relação meio de inimizade contra Deus. Não sejamos um inimigo camuflado. Gente, eu tenho que terminar o último ponto então. O último ponto eu quero terminar agora aqui. Vamos ao capítulo 10. Ao capítulo 10. E o título que eu estou dando é o seguinte: Deus sempre dá oportunidade e espera nosso arrependimento. Eu vou sugerir a você o seguinte: depois você lê o capítulo 9, e depois lê o 10 até o verso 5. Aqui há uma palavra de arrependimento e confissão de pecados. Esdras, não é? Convida aquele povo ao arrependimento, a deixar aquela prática. Eu sugiro que você leia mesmo, hoje mesmo, poucos minutos você vai ler. Mas Esdras convida aquele povo ao arrependimento. E olha, preste atenção numa coisa: um fato, você vai falhar, você vai errar, você vai pecar. Eu vou falhar, eu vou errar, eu vou pecar. Nenhuma pessoa está livre disso. Mas todos temos a oportunidade que Deus dá e espera o arrependimento. Arrependimento é mudar de propósito. Arrependimento é fazer diferente se estava fazendo errado. Arrependimento é dar meia volta. Arrependimento é uma mudança de mente. É ir além daquilo que se estava fazendo. Arrependimento é tomar um outro caminho. Arrependimento é essa tomada de decisão de: não, isso aqui não está certo. O Espírito Santo me revelou, não está certo, então eu quero deixar. Quando nos arrependemos verdadeiramente, Deus reoxigena
nosso interior e somos livres para prosseguir. O arrependimento traz essa reoxigenação da vida. E a gente precisa pedir a Deus que sonde o nosso coração, como o salmista disse no Salmo 139. E Deus veja se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. Presta atenção, Deus vai sondar, Deus vai ver, vai perscrutar, vai, ao mais escondido do ser, para ver, o salmista está pedindo, e ele pede a Deus, guia-me pelo caminho eterno. Mas não é Deus que vai levar, ele quer ser guiado, ele quer ser dirigido. Então qualquer pessoa pode ser dirigida, e você pode ser dirigido por Deus. Nós podemos ser dirigidos por Deus a uma nova estrada. Deus sempre dá essa chance para nós. E eu quero encerrar então, quero perguntar a você aí, dizer para você, descanse em Deus, não fique apavorado, preocupado, não caia uma folha de uma árvore sem que Deus tome conhecimento. Deus não está olhando lá a árvore, lá, e caiu essa folhinha aqui, não é isso. Isso é uma figura de linguagem chamada hipérbole, para mostrar o poder que Deus tem. E Ele é capaz de saber que uma folha da árvore caiu. Ele é capaz de saber a sua necessidade e a minha. Então descanse nele. Peça a Deus para sondar e mostrar se em algum momento, em alguma atitude, em algum evento, em alguma circunstância, sem às vezes intenção maldosa, nós não temos sido inimigos da obra do Senhor. E a gente tem a oportunidade de se arrepender e pedir a Deus, Deus, eu quero seguir outro caminho. E Deus vai ajudar a gente. Que essas reflexões em extras nos ajudem. Fique em pé e vamos cantar com alegria.